Olá pessoal, estamos com mais uma Igreja em Sua Casa e hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento. Fique comigo! Vamos lá pessoal, então é assim. Abra sua Bíblia em 2ª Carta aos Tessalonicenses, ou anota, tá? Capítulo 2. Eu vou mostrar pra vocês aqui, começando por aqui, depois a gente vai a alguns outros textos, tá bem? Vou começar lá do versículo 1 pra gente entender bem direitinho. Diz assim, 2:1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que está chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Ele está falando aqui sobre a volta de Jesus, certo? A segunda vinda de Jesus, é sobre isso que ele está falando, sobre o fato de quando Jesus vir para destruir o anticristo, é disso que ele está falando. 4. O qual se opõe, ou seja, está falando do homem da perdição, é o anticristo. O qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Vamos parar aqui rapidinho. As pessoas falam assim pra mim, pastor, mas o anticristo já tá aí no mundo, né? O anticristo é fulano, o anticristo é beltrano, o anticristo... Gente, eu imagino que de muitos ditadores que existiram no mundo, de muitos reis ímpios e maldosos, de muitos que fizeram atrocidade, eu acho que em todos aqueles tempos a igreja pensava, esse aí só pode ser o anticristo. Então, na realidade, nós não conseguimos fazer esse filtro, nós não conseguimos saber quem é. Mas ele está dizendo aqui que o anticristo ele só será revelado em ocasião própria, ou seja, só poderá de fato executar o trabalho dele em ocasião própria. Qual é esta ocasião própria? Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, ou seja, a iniquidade, a injustiça no mundo já está operando, tá? Por quê? Porque o governo do mundo é de Satanás, então a coisa já está sendo, já é das trevas, né? O mundo já jaz o maligno. E ele diz assim, vamos de novo, com efeito o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá a manifestação, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então o que ele disse aqui? O mistério da injustiça já está operando, mas aguarda essa injustiça, essa iniquidade, poderíamos até dizer o serviço disso, está aguardando que do meio seja tirado, a gente já vai falar sobre o quê? Para que o iníquo anticristo possa se revelar ao mundo e fazer o trabalho dele no mundo. Quem é que do meio será tirado? E aí então entra o arrebatamento. Mas é claro que ele está falando aqui de uma pessoa. E de quem é essa pessoa? Do Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo está aqui na igreja, o anticristo não pode se revelar, porque o ministério dele na terra está em vigor. Ou seja, o Espírito Santo é quem está na terra trabalhando, convencendo o mundo do pecado, convencendo a igreja da justiça. É ele quem está trabalhando aqui. Então o ministério do Espírito está sendo executado através da igreja. Quando a igreja for arrebatada e o Espírito, que a Bíblia está falando quando for afastado, quando é tirado, então o anticristo tem autonomia para fazer o seu trabalho. É muito interessante que essa palavra afastado, eu não sei como está na tua tradução, tirado, afastado, tem traduções que fala tirado. E a palavra ginoma, e gente, essa palavra ginomai, no grego, essa palavra tem sentidos maravilhosos. Por exemplo, quando Deus fala eu sou, é a palavra ginomai. Ginomai significa tornar-se, né? E para essa palavra aqui de afastado, eles encaixam o ginomai em mudança de local, ou de estado,
ou de condição. Ou seja, significa que o espírito vai mudar de local, de estado ou de condição, porque aqui na Terra ele se molda, ele vai mudar de local, ele é tirado, ele daqui passa para outro plano, que a gente sabe que a gente vai para o céu. A Bíblia diz que nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares. Quando Paulo fala em primeira carta a Tessalonicenses capítulo 5, ele fala sobre a gente encontrar com o Senhor, né, nos ares, ou seja, os mortos ressuscitam, os que morreram crendo em Jesus ressuscitam e nós, juntamente com eles, subimos e nos encontramos nos ares com o Senhor Jesus. Ou seja, ele está falando da vinda ali no sentido de Jesus vir nos buscar, tá? Não é ainda a volta de Jesus, mas de Jesus vir nos buscar, onde ele tira a igreja e o Espírito vem conosco. E então o anticristo se manifesta no mundo. Eu sei que muitas pessoas têm a visão de que não, que a igreja vai passar pela grande tribulação. E alguns querem acreditar nisso porque não quer ir embora logo, tem medo. Outros querem acreditar nisso porque, de fato, pela letra, conseguem provar isso, sei lá. Mas a verdade é que a Bíblia deixa muito claro que os salvos, eles são livres da ira, percebe? A grande tribulação não tem nada a ver comigo. Eu fui salva, né? E você que tem medo do arrebatamento, deixa eu dizer uma coisa pra você. Você só tem medo do arrebatamento porque você não tem certeza que você é salvo. Ou porque, naturalmente, todos nós temos uma afinidade com esse mundo. Se você parar pra olhar o mundo de forma sóbria, é óbvio que você vai ver muita coisa ruim nesse mundo. Cada dia nosso são dias que nós temos que estar assim, convictos da justiça que Cristo fez por nós, para a gente poder vencer cada dia, porque não é fácil, esse mundo não é fácil, mas é o mundo onde nós nascemos, o nosso primeiro nascimento, né? Porque nós tivemos um novo nascimento, mas o nosso primeiro nascimento é o mundo onde nós nos relacionamos, é o mundo onde a gente tem uma certa afinidade. É aqui que a gente se sente seguro porque a gente conhece aqui. Então é muito estranho dizerem para nós, e de repente vocês vão ser arrebatados e ir para outro plano. Aí você fica meio... É claro que é pra lá que você quer ir, mas você fica meio... Nessa transição, você pensa... A tua cabeça, ela não consegue imaginar como é que é isso. Então, é muito natural as pessoas não quererem e ao mesmo tempo não quererem isso com tanta pressa, porque elas não conseguem imaginar... visualmente ou não conseguem, porque nunca viveram outro plano, né? Mas a Bíblia nos garante que isso é uma felicidade plena, né? Claro que a Bíblia fala que haverão novos céus e novas terras, e nova terra, e nós voltaremos a habitar na terra em nova terra, mas no arrebatamento nós subimos, nós ficamos com Cristo, nós ficamos no céu, acredito que é assim, e a gente fica em outro plano, né? Como fala, muda de local. Então assim, a Bíblia diz que é plenamente melhor, é muito melhor. Então é bom a gente simplesmente acreditar nisso, certo? Então, por mais que seja natural a pessoa ter uma afinidade aqui, com certeza ela tem que colocar o coração e acreditar que se Deus falou que é melhor, é porque de fato é. E a outra vertente é que muitas pessoas têm medo de não serem salvas, né? Deixa eu falar uma coisa pra você, isso tá em todos os meus vídeos. Salvação é de graça, você não tem que pagar pela salvação, nem com dízimos, nem com ofertas e nem com as suas obras. Você não tem que pagar sua salvação lendo Bíblia, você não tem que pagar sua salvação orando, você não tem que pagar sua salvação congregando. Todas essas coisas são boas, mas não, você não está comprando a salvação. Essas coisas são boas para te edificar, essas coisas são boas para você andar com uma maturidade espiritual melhor nesse mundo, para você decidir melhor as coisas, para, como diz Paulo, viver digno do Senhor, né? Ser zeloso em fazer o bem. Então, tudo isso é muito bom, tudo isso é maravilhoso, tá? Mas a salvação, ela é gratuita. Nós somos salvos pela graça, ou seja, o fato de Cristo ter pagado a nossa dívida de pecado na cruz faz com que nós sejamos justos. Então, todo aquele que crê em Jesus como Salvador é salvo, independente de estar falhando ou não, independente de ser perfeito, e na verdade ninguém é perfeito, ou imperfeito, tá percebendo? Você não paga com as suas obras, então você fica muito tranquilo, porque se você crê em Jesus para salvação, você vai ser arrebatado, você não tem que ter medo disso. Uma coisa interessante que lá tá em primeira carta aos Tessalonicenses, acabei de lembrar até, eu até falei no culto esses dias, que Paulo ele começa a carta aos Tessalonicenses, ele fala, todo mundo está maravilhado a vosso respeito, lá em Tessalônica, né, estava assim, porque tão depressa vocês se converteram dos ídolos ao Deus vivo, né? E no versículo seguinte ele diz assim, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos começar o versículo de baixo para cima. Jesus nos livra da ira vindoura.
grande tribulação, tribulação não é conosco, nós fomos livrados. Essa palavra livra no grego significa arrebata para si mesmo. Ele pega a igreja para ele e livra a gente do momento da grande tribulação que esse mundo vai passar. Não faria sentido eu passar por ela, porque eu fui salva disso, ok? E depois disso, haverão pessoas que serão salvas? Sim. Eu não sou assim entendida de escatologia, irmãos. Meu assunto é muito com a igreja. Depois vou ser arrebatada e aí fica como vai ser. Mas o meu assunto é sempre com a igreja. Apocalipse, o que eu entendo é a parte da igreja, quando Apocalipse fala da igreja, tá? Esse é o meu assunto, é o que eu fui chamada para falar. Mas eu sei sim que Apocalipse fala sobre seres celestiais que vêm pregar depois do arrebatamento, sobre as duas testemunhas. E aí quem entende disso fala disso melhor, né? Porque meu assunto é a igreja. Mas virão sim pessoas da parte de Deus para pregar o evangelho do reino de Deus e nós não estaremos mais aqui. E aí ele fala mais, e para aguardar, essa palavra aguardar é anamenó no grego, que significa uma espera ativamente, uma espera ativa ou uma espera ativamente crescente. Que ele disse que o pessoal de Tessalônica esperava a Cristo de forma ativa. O que é esperar Cristo de forma ativa? Eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei no culto. Digamos que, por exemplo, eu estou numa segunda-feira, num dia comum, acordei 7 da manhã, dia comum, né? E o dia comum é aquele dia que você espera que nada vai acontecer. Você vai levantar, vou limpar a casa, vou fazer café da manhã, um pequeno almoço, vou fazer... Enfim, vou fazer todas as minhas coisas normais. Mas uma amiga minha diz assim pra mim, olha, eu vou passar na tua casa hoje. Ela diz isso bem na hora que eu acordo. Então o que acontece? Eu vou fazer a minha segunda-feira normalmente, porque a minha segunda-feira tem as minhas obrigações, eu preciso fazê-la. Ainda que eu tenha planos até diferentes da segunda-feira pra fazer alguma coisa, eu vou fazer normal. Mas eu estou o dia todo esperando por essa minha amiga. Eu estou limpando a casa, mas eu estou com aquela espera dentro de mim. É ou não é? A gente fica assim... Por quê? Porque primeiramente você está consciente de que uma pessoa vai vir, né? E em segundo lugar, aquela pessoa vir na segunda-feira é muito diferente das segundas-feiras em que você vive. Ou seja, vai ser um momento atípico na sua vida, né? Uma visita na segunda-feira, sendo que as segundas-feiras são normais todas as segundas-feiras, né? Então, é interessante porque ele está justamente colocando essa palavra, uma espera ativa, porque significa que os cristãos viviam as suas vidas normais, faziam os seus planos normalmente, né? Casavam, sonhavam, trabalhavam, planejavam projetos maiores, normal, tudo normal. Mas eles estavam conscientes o tempo todo de que eles estão esperando alguém. Tá percebendo isso? Por que eu tô falando isso pra você? Pra você não sofrer esse mundo demais. Pra você não achar que, eu perdi tanto tempo, por que essa vida? Ou entristecer-se demais. Paulo fala em Coríntios, eu vou pedir pra anotar aqui porque eu não me lembro do versículo, mas ele fala, se nós esperarmos somente nesta vida, somos os homens mais miseráveis que existe. O que significa isso? Por que miseráveis? Digamos que a vida da pessoa dura entre 70 e 90 anos. Ele fala, se você só espera nessa vida, se todas as suas fichas são gastas aqui, se você sofre essa vida como se você fosse, depois da morte, não ter mais nada. Ele fala, você é um homem muito miserável, porque você não está entendendo que 90, 80 ou 70 anos é 0,000,1 da eternidade. Ou seja, não seja miserável, não olhe para essa vida como se ela fosse tudo, porque ela não é. A sua vida agora ela é eterna, né? A morte ficou atrás de nós, né? Nós, pelas águas do batismo, a figura do que aconteceu conosco, nós morremos e levantamos da sepultura, ressuscitamos, a morte está atrás de nós, ela não tem mais domínio sobre nós, certo? Isso significa que a minha vida é eterna, então eu não posso chorar, mingar e sofrer essa vida de uma forma tão intensa, porque ainda há muito para acontecer, certo? Por isso que eu digo que quando a gente está vivendo e fazendo nossos planos, e é bom e que você seja feliz, mas esteja consciente de que a qualquer momento tudo vai mudar, porque quando Jesus vier ele vai te buscar e tudo vai mudar. Você vai ver o que você nunca viu, pensar o que você nunca pensou, ouvir o que você nunca ouviu e viver aquilo que você nunca viveu. Tudo vai mudar, muito mais do que uma amiga te visitar na segunda-feira ou um amigo. Todos os seus planos e todas as coisas vão mudar. E isso pode acontecer em qualquer momento, né? O arrebatamento ele é iminente. Todas as profecias estão cumpridas já para o arrebatamento acontecer. Ele pode acontecer a qualquer momento mesmo. Não há nada que agora está se esperando cumprir. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. E como eu disse, se você não sente alegria nisso, é porque você ainda está com aquela afinidade nesse mundo, ninguém está falando que isso é pecado, mas eu percebo que é uma insegurança, ou porque você estava com medo, né? E que o medo eu tenha tirado de você, ok?
não precisa ter medo do arrebatamento. Até porque, irmãos, o arrebatamento é um momento de alívio para todos nós. Por quê? Porque nós não amamos as nossas falhas. Quem nasceu de novo, na verdade, ser correto é fruto do salvo. Ninguém é correto antes de ser salvo. Ser correto é fruto de uma pessoa salva. Mas eu não estou dizendo que você é salvo e de repente fica 100% correto em tudo. Não, isso é uma caminhada. A Bíblia fala que ele vai nos transformando, né, dia após dia, que é a luz do justo, é como a luz da aurora, que vai sendo transformada, né, como é que ele fala? Dia após dia, não é dia após dia não que fala, mas de glória em glória, até que se torne um dia perfeito. Então você está sendo transformado. Mas o mais interessante é que muitas vezes a gente se martiriza pelas nossas falhas, o que não é para fazer, porque a autocondenação é uma coisa que é ruim para nós, né? Deus não quer que a gente sinta culpa de nada, porque as nossas culpas já foram expiadas pelo sangue. Mas o que acontece? Você se sente assim, então o arrebatamento, na verdade, pra mim, ele é um alívio. Porque é aquele alívio das lutas, é aquele alívio de não aguentava mais essa minha falha, é um alívio de mim mesma, sabe? Eu ficar livre dessa natureza carnal. O arrebatamento é isso, o arrebatamento é um momento de esperança na sua vida, não é pra você ter medo disso, ok? Vamos lá, deixa eu só falar mais uma passagem pra vocês, que acredito que talvez alguns... Infelizmente, a religião, né, que se torna a igreja evangélica, que é uma religião, ela prega muito o momento de medo para arrebatar. Cuidado, Jesus está voltando, olha as suas obras. Quando Paulo fala em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, ele fala sobre a gente vigiar e ser sóbrio. Eu vou até te mostrar o versículo. Primeira carta aos Tessalonicenses 5, versículo 8, ele fala: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Sabe o que é ser sóbrio? Quando ele fala de vigiar e ser sóbrio, a palavra sóbrio no grego é desintoxicado. Porque sobriedade vem de você não estar embriagado. Quem está embriagado está intoxicado pela bebida, certo? Quem está sóbrio não está intoxicado. Então quando ele fala sobre a gente vigiar e ser sóbrio, é sobre não se intoxicar. Você que tem medo do arrebatamento, você está intoxicado por alguma pregação ruim que te botou esse medo. Você que tem medo de não ser salvo, você está intoxicado. Ele falou, sejam sóbrios, né? Ele diz em seguida, revestindo-nos da couraça da fé. Por que couraça da fé? Para ninguém arrancar de você a certeza de que você é salvo, né? Você faz isso, você vai pro inferno. Não, tem a couraça da fé aqui e eu não vou deixar esse medo entrar no meu coração, porque eu fui salvo pela graça, eu não sou salvo pelas minhas obras, né? E o Novo Testamento inteiro deixa isso claro. Irmãos, muita coisa que a igreja evangélica, religião. A religião evangélica prega, ela usa a letra, ela pega a letra, ela não interpreta os textos, porque o Espírito Santo ali não tem como revelar a pessoas que não querem ouvir, né? Então eles pegam a letra e na letra, se você ler na letra sem interpretação, você vai entender o que eles querem. Que eles passam de uma forma e você entende aquilo da forma como eles querem, né? Eu até faço esse apelo a você. Tudo aquilo que você tem medo, me escreve. Porque eu te provo por textos originais, por interpretação. E eu não vou fazer isso pra você se convencer na mente, mas para o Espírito te convencer de que o que eu tô falando é verdade. Por quê? Porque os textos que eles usam são de forma a colocar medo em toda a igreja. Pra quê? Pra que ela continue ali, pra que ela continue honrando eles, pra que ela continue sendo fiel a eles. Então, e uma coisa que Satanás também gosta, botar medo nas pessoas, para que de alguma forma eles sejam fiéis àquela espécie de governo e liderança ruim, tá? Então me bota as dúvidas que eu quero tirar esse seu medo. Eu não quero que você ande com medo, porque o Evangelho nos libertou do medo. Aí ele diz assim, da couraça da fé e do amor. Couraça do amor não tem a ver com a sua prática de amor. A couraça do amor tem a ver com o amor de Deus por você. Porque quem não entende que é amado por Deus tem medo, né? Quando é que houve a primeira manifestação de medo no mundo? Adão. Por que Adão teve medo? Porque ele se sentia condenado por ter comido do fruto, certo? E quando você vai em primeira carta de João, capítulo 4, acho que é 17, eu acho que é 17 sim, mas ele fala sobre que o amor lança fora todo medo. Não está falando do seu amor, está falando do amor de Deus. Quando a gente entende que Deus nos amou, a gente não tem mais medo, porque aquele que ama guarda, cuida e cumpre aquilo que prometeu, que é nos salvar, inclusive de nós mesmos, tá? E depois diz, e tomando como capacete a esperança da salvação. Ou seja, não deixar ninguém demover a sua mente do que é a salvação. Coloca o capacete da esperança da salvação. Não deixa ninguém colocar a dúvida de que você é salvo. Você não recebeu a Cristo como Salvador? Meu irmão, se você recebeu Ele como Salvador, por que você quer se salvar? Não, se eu tiver tudo certo, eu vou para o céu. Então você é o seu Salvador.
Porque ou ele te salva ou você se salva. Você tá percebendo? Se ele te salvou, coloca o capacete da salvação e não deixa ninguém fazer você pensar diferente. Olha, se eu vou me salvar, então eu não precisava de um salvador. O título é dele. Ele diz assim, versículo 9: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação. Não destinou para a ira, né? Nem a igreja passar para a grande tribulação, e muito menos aqueles que creem em Jesus não serem salvos, tá? Mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto, e aí pronto, tá tudo bem. Aí eu quero ir lá em Apocalipse para terminar. Infelizmente, né, olha, só uma coisa interessante, em Apocalipse capítulo 3, no verso 10, eu sei que foi escrita a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é o tempo da igreja antes da nossa. A nossa igreja é a igreja morna, a nossa igreja. É o tempo da igreja morna. Nós estamos no tempo da igreja morna, que é a religião que misturou a lei com a graça, né? Prega o evangelho, mas coloca a lei. Isso é uma mistura. E é isso que está acontecendo nesse tempo de agora. Mas a igreja de Filadélfia é uma igreja anterior à nossa. E aí Jesus fala com ela assim no capítulo 10, no versículo 10 do capítulo 3. Porque guardaste a palavra da minha perseverança na palavra, naquilo que ele disse. Também eu te guardarei da hora da provação. Essa hora da provação é a hora que o mundo vai ser tentado na grande tribulação, na ira. Entendeu? Você está guardado desse mundo. E ele diz assim, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Nós somos guardados desse momento, tá? Apocalipse 3, 10, tá bem? E aí, para fechar, que infelizmente as pessoas usam esses textos, e tem outros que elas usam. Eu vou usar só um aqui para falar sobre, tá vendo? Tá escrita, Paulo diz que os fulanos, beltranos, não tem herança no reino de Deus. Tá bem, mas ele não tá falando dele, da igreja. Porque logo em seguida ele sempre fala, mas vós têm sido santificados, mas vós... Ele não tá falando da igreja, ele tá falando das pessoas que são do mundo e que praticam essas coisas, entendeu? E ele diz justamente para nós não nos assemelharmos a esse tipo de obra, tá legal? E aí ele lá em Apocalipse, versículo 22, capítulo 22... É tanta coisa pra falar, que é versículo, capítulo, a gente até tem vídeos meus às vezes que eu falo um capítulo e era outro, vocês não consideram não, tá gente? A gente fala muita coisa, daqui a pouco embanana a gente tudo. Diz assim, continue o injusto, capítulo 22, verso 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo, ainda sendo imundo. O justo continue a prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ninguém aqui está colocando que esse tipo de obra é que vai levar à salvação, de jeito nenhum. Mas que são frutos. O justo continue a fazer justiça, porque o fruto do justo é a justiça. Por isso que nós vamos sendo transformados. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo e cada dia que passa a gente tem uma mudança. E os nossos frutos são de justiça, ok? E vamos lá, e assim para santo é a mesma coisa. Versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele não está falando de salvação. Justamente o galardão, ele é a recompensa do que você fez. E eu acredito que com relação ao que a pessoa fez, não tem a ver em si com a atividade, mas também com a motivação, né? Com que motivo você fez aquilo e tudo mais. Mas isso não tem nada a ver com salvação, pessoal. Não confunde as coisas. Quando ele fala sobre pesar as obras, colocar as obras em juízo ou galardoar pelas obras, não tem nada a ver com salvação. Tem a ver com recompensa das coisas que você trabalhou pelo reino, ok? Tá? Pronto. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Ou seja, minhas vestiduras foram lavadas pelo sangue, as suas também. E a gente tem direito à árvore da vida. E a árvore da vida é que faz o homem viver eternamente, segundo está em Gênesis capítulo 3, tá? E entrem na cidade pelas portas. Fora ficaram, aqui já está falando de salvação. Fora ficam os cães. Esses cães devem ser alguma coisa que se usava naquele tempo, tá? Como a gente usa, por exemplo, mula, para quem é meio totó. É o jeito, com certeza, que se falava, tá? Eu por acaso não pesquisei no grego, qualquer hora eu pesquiso. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Vamos dizer, aí você fala assim pra mim, pastora, eu menti esses dias, você ama mentira? Não, então já não se enquadra. Lembrando que, é lógico, irmãos, que tudo que ele está falando aqui é terrível, são pecados terríveis, mas isso são frutos de pessoas que não foram justificadas.
Isso são coisas que ele está falando para aqueles que não foram justificados, percebe? É porque não tem só essa passagem, outras passagens de Apocalipse e até dos evangelhos, fala muito de fulano, não tem nada. Ou como fala nas cartas, né? Aquele que vencer, não sei o que. Esse vencer, irmãos, é permanecer na palavra da promessa. Esse vencer é ficar firme na esperança. Como eu sempre digo, a Bíblia ela se responde. Se você for em todas as cartas, ele fala, perseverai na esperança da salvação, tá? O que vence é aquele que guarda a fé, aquele que espera de fato em Cristo, é aquele que não se intoxica. A gente tem o vencer do seguinte prisma: fazendo alguma coisa eu tenho vitória, mas a Bíblia fala que quem venceu foi Cristo. Jesus falou, eu venci o mundo. Então quando fala vencer, você está na vitória dele, é você permanecer crendo na vitória dele. Esse é o vencer das cartas de Apocalipse, ok? Cuidado para você não olhar tudo na ótica de que você tem que fazer alguma coisa, porque isso é religião. Religião é quando se aponta para o homem e não para Deus, tá? E aí diz, 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Fechando, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. De graça da água da vida. E inclusive o Novo Testamento termina com graça e o Velho Testamento termina com juízo. Porque o Velho Testamento foi alicerçado no juízo, né, do homem exercer justiça pelas suas obras. O Novo Testamento é o homem crer na justiça de Cristo e ser salvo gratuitamente. Tanto é que ele termina o Novo Testamento vai terminando falando da graça de Jesus. Ele fala, receba de graça a água da vida, de graça. A vida que Jesus dá é de graça, não depende do que você faz, não depende de quem você é, não importa, sabe? Não importa. Ah, mas esse fulano aí converteu a Jesus, mas ainda não mudou. Nem você, nem ele, nem eu, nem ninguém. Todos nós estamos sendo transformados pouco a pouco, e ninguém pode julgar ninguém. Não interessa o que for, irmãos, pode ser, eu posso dar qualquer tipo de exemplo aqui, não interessa o que for, não interessa, qualquer coisa, a pessoa recebeu a Cristo, agora o problema é dela com o Espírito Santo. Você não tem nada que ficar bedelhando na vida dos outros, para os outros mudarem, para os outros largarem cônjuge, para o outro deixar de ser não sei o que, para o outro deixar de ser não sei o que lá. Não, você não tem nada a ver com isso. A gente prega somente a graça do Senhor Jesus Cristo, de que Ele virá buscar a igreja, e a igreja sobe limpa, porque Jesus fez uma obra nela, não por causa das obras dos homens, ok? Então é isso, essa é a palavra que eu tinha a respeito de arrebatamento. Se você tiver alguma dúvida, mande pra mim e eu terei prazer em tirar. Amém? Deus abençoe e fique na paz. Tchau, tchau.